Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59. E também estamos ao vivo pela internet, o verdadeexpressão.com.br, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão, e também pelo nosso canal de comunicação no Instagram da TV Transamérica, assim também pelo YouTube também, estamos ao vivo também, multiplataformas aí de comunicação da TV Transamérica. Você pode participar conosco pela internet, no Facebook, na timeline, fazendo seu comentário, sua pergunta, ou então pelo WhatsApp, o 41 99 613 3677. Hoje, dando sequência às nossas entrevistas, vamos receber aqui Fábio Aguaio. Ele é presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas e também do Sindiabrabar, Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba, formado em Direito pela Uniopet e também é conselheiro vogal da Junta Comercial do Paraná. Boa noite, Fábio, uma honra recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente poder ter essa oportunidade de falar da nossa categoria aqui na cidade de Curitiba e também nas plataformas digitais, que é muito importante, porque hoje as pessoas, às vezes está dentro de um carro, às vezes está viajando num ônibus, aí está podendo acompanhar a gente falando aqui dessa importante categoria, atividade econômica do Brasil, e agora sendo bem considerada pelos governos federais, estaduais e municipais. Fábio, antes da gente falar um pouco da sua categoria, eu gostaria que você me contasse como que você foi parar nesse ramo? Olha, eu tenho um amigo chamado José Carlos Chicarelli, que eu era funcionário do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, e o Chicarelli me convidou para participar com ele do Bar El Rancho, de Guaratuba, que ele tinha bares em Guaratuba, tinha em Londrina, Curitiba, que tinha um estabelecimento, e tinha em Campinas. E aí ele me convidou para participar com ele da empresa dele, e nessa ele me concedeu lá uma participação. E o bar dele era um dos bares mais famosos da cidade, não sei, as pessoas que devem assistir aí devem lembrar do El Rancho Bar. É o Rancho Bar. É um bar que fez ali sucesso. Ficava ali na Júlia da Costa. Júlia da Costa, né? Então, a minha primeira experiência foi em 2004, com ele lá, que me deu essa oportunidade de ser sócio dele, de participar, de ser o famoso sócio participante, né? Tem que trabalhar, correr atrás, ajudar ele lá em Guaratuba. Tomei gosto do negócio, eu e o filho dele montamos o negócio e continuamos nisso aí. E aí, em 2009, eu fiz minha carreira solo, adquiri um estabelecimento chamado Music Hall ali na Engenheiro Rebouças, e estávamos funcionando até agora, no mês de abril. E hoje você atualmente tem algum estabelecimento? Esse foi meu último estabelecimento agora, o Music Hall. É uma parceria com o Emes Bar, mas eu continuo com minha empresa ativa, que eu vou montar um outro negócio aí. Nós estamos vendo o que nós vamos... Porque eu vou te falar, ter um empreendimento em Curitiba, casa noturna, tanto é que eu estava vindo para cá, falei assim, puxa, quero debater a escassez de casas noturnas na cidade. Então, você viu, fechou recentemente a UDS, fechou a Shed, a minha fechou agora, então outros estabelecimentos aí de grande porte, de grande casa noturna, estão encerrando a atividade porque é uma nova exigência do consumidor de Curitiba. O povo quer mais ficar na rua, bares de ocupação no logadouro público, ou bares e mesas na calçada. E aquele é a nova geração, que às vezes um cara não quer ficar mais até 4, 5 horas numa balada. Pois é, mas isso daí é até uma questão bem interessante, porque recentemente alguns amigos meus vieram aqui para Curitiba, eles falaram, onde que tem uma casa noturna de música sertaneja? Daí eu comecei a pensar assim, sem querer citar aí nomes, né? Não possa, mas a gente não tem muitas opções hoje na cidade, né? Que fique lá até as 4, 5 horas, mudou um pouco o perfil do público aqui em Curitiba. Eu fico feliz porque o que tá lá resistindo, fazendo os heróis da resistência, é do meu amigo lá, o Gilmar, que é diretor nosso da Abrabar, no Sindiabrabar, da Rodeio. Rodeio, até hoje, né? Até hoje está firme e forte, fez lá, está sofrendo também com essa queda de público, como todo o segmento da sociedade, dessas atividades econômicas, principalmente em casa noturna. Está lá também o meu amigo Rogério, que já foi o Rancho Brasil,
Hoje até ele mudou a Selfie Brasil, que muda de tanto nome que a gente tenta, né, se lembrar aqui das casas. Tem a Marcinha do Vox, que também está resistindo. Ela teve o Vox Bar, fechou recentemente. mas aí abriu como Hotel 418, resistindo ainda, né? E tem lá outros colegas como o bar Bossa Bar. Bossa Bar, que é um bar hoje muito interessante. Com casa noturna. É o próprio Rafa do Peppers Bar também, que já foi um bar que explodiu ali na região da Trajano Reis. Então tem alguns locais que estão fazendo vamos dizer assim, os últimos moicanos, resistindo a essa tendência de que o pessoal está indo mais para barzinho, para restaurante. Eu acho que Curitiba cabe ainda muitas casas noturnas. Eu acho que A gente que pegou os anos 2000 e 90, a gente vê que tinha muito mais na época, né? sim, você vê agora, recentemente fizemos uma matéria com a Gazeta do Povo sobre a onda de não cobrar mais ingresso, entrada nos estabelecimentos. Isso também colaborou muito. Você vê, temos um amigo aí, o Paulo do Claymore, que tem montado o Torque lá, os outros Claymore, com o Boarim, com o próprio Rodrigo, agora montou esse complexo. O próprio Ali do Crossroads, que resiste também com o Crossroads lá. Aí tem na esquina, tem um bar específico para apreciadores de cerveja artesanais. Então tem uma rapaziada ainda que trabalha na resistência aí para dar essa opção à população, que temos que lembrar que Curitiba, entre as 27 capitais do Brasil, é entre as 5 que mais recebe turistas nacionais, né, e turistas internacionais. E esse povo quer ter uma opção de lazer, quer ter uma opção de entretenimento. Tem poucas casas de show hoje também, a maioria das pessoas prefere ir para teatro, ou vai para o Teatro Guaíra, ou vai para o Teatro Positivo. E aí tem o nosso amigo Neto da Live lá, que está também fazendo um último Herói da Resistência também para tentar manter essa opção de shows com oportunidade de ter camarote, bebida alcoólica, shows, coisas mais intimistas, né? E essa nova tendência, você acha que se deve ao público mais jovem, que gosta de estar na rua, tal, mais em contato, assim? Você que é da área, assim, que pode falar com mais propriedade? Olha, Ou é questão econômica, de não querer pagar para entrar? É uma série de fatores que, é óbvio, uma das principais é o fator econômico, mas também com as tendências, né? Você vê uma nova geração aí. Eu estava fazendo a somatória dessas novas tendências. Por exemplo, os jovens não querem mais saber de carro para dirigir. Caiu o número de emissão de carteiras de motorista. Então, essa turma, vamos dizer assim, ela quer uma coisa mais descolada. Então, você vê os bares alternativos que está crescendo na cidade de Curitiba de tal forma que nós temos que entender que isso veio para ficar. Então, alguns empresários aí que tentaram reativar sucessos antigamente, como foi o caso do Bar 1250, tentou reativar. Estúdio 1250, ele tentou reativar, sente a dificuldade. Porque a nova tendência dessa nova geração é diferente da minha, que eu sou da década de 70, nascendo na década de 70. Sou um cara boêmio, me considero um cara boêmio, apesar de não poderia ser diferente também, apesar né? de estar um pouquinho fora do mercado, aí, mas ainda me considero um cara boêmio, mas vejo que muitas pessoas como eu, por exemplo, eu não posso mais brincar, agora eu tenho pressão alta, então tenho que cuidar da minha saúde, não posso ficar muito tempo na balada, bebendo. Então tem muitos colegas nossos também querem se preservar a saúde, mas também querem ter uma vida saudável, que dorme cedo para pegar uma bicicleta, participar de uma maratona, participar de uma bicicletada. Então, a nossa geração, que era um pouquinho largadinha, que gostava da boemia, está indo para o lado fitness. Sim. E quem sofre com isso é o nosso segmento. Que, inclusive, o sócio da Márcia, que é o ex-marido dela, fala, pô, eu perdi meus clientes para as corridas, para as maratonas, para as atividades físicas. E é isso mesmo, nós temos que se reinventar, se readequar, porque uma nova geração aí vai compelir, aí vai fazer um pouquinho a vida que é boa, a vida noturna, mas também com a vida saudável. Mas pelo fato também de ter muito mais bares hoje, isso também acaba inibindo também essa questão das casas noturnas? O que eu acho que é um dos maiores fenômenos é Curitiba. Falam que São Paulo tem um número avançado de bares, tem mesmo. BH tem um número avançado, próprio Porto Alegre. Mas o fenômeno de Curitiba, de sair estabelecimentos de gastronomia e bares, é impressionante. Uhum. Até porque também essa nova onda também das pessoas não querem beber e dirigir, tem ficado mais próximo das suas casas. Então, tem surgido muitos bares nos bairros, assim. Nos bairros. Que aí as pessoas preferem não correr risco de cruzar a cidade numa balada lá no outro ponto da cidade para
cair numa blitz, ou mesmo causar um acidente, porque também tem que ter essa responsabilidade. Por isso que é importante a gente falar, às vezes o poder público, alguns agentes do poder público, e algumas pessoas da mídia, tem aquela mania de generalizar que todo mundo é responsável. Não, tem muita gente responsável que não quer cometer nenhum ilícito de beber e dirigir. Então prefere ficar na sua área. Hoje está aí a explosão dos Ubers de 99, dos Você vê que teve uma resistência muito grande no começo, né? Até hoje tem, né, da classe dos taxistas. Aliás, tem em alguns municípios ainda no Brasil, inclusive capital, que não está liberado isso ainda. Mas é uma tendência que, não sei a sua opinião, mas não tem volta mais isso. Até pela quantidade de empregos que isso tem gerado, né? Quando esses dias, quando o Facebook lembra, você publicou há tantos anos, tal, veio uma publicação minha de 6 anos atrás, quando nós pedíamos transportes alternativos na cidade de Curitiba, porque até então, até 2012, nós tínhamos 2.300 placas de táxi. E aí, então o prefeito Lúcio estava enrolando e aí veio o Fruit e liberou as placas. Aí nessa toada veio a tecnologia dos aplicativos e aí virou essa onda que não tem reversão, é uma coisa disruptiva mesmo, que veio para marcar uma diferença na sociedade, não tem mais volta. Eu sei que os taxistas ficam bravos, mas eles têm que entender que eles têm que brigar agora para baixar as taxas que eles pagam para o poder público, baixar o valor do taxímetro, para poder competir igual. Porque, às vezes, só quem está no aplicativo deles que recebe, às vezes, o desconto de 50% a 30%. Eu acho que eles têm que popularizar, que nem hoje tem, porque, às vezes, é difícil competir. Você vê, hoje o Uber tem Uber Eats, Uber Juntos, Uber não sei o que lá. Então, o status quo tem que mudar. Sim. Aí a gente tem que ver que o poder público também tem que tomar iniciativa e também de reduzir. Agora eu vi que vão discutir agora a ampliação de 1 para 2 anos a licença dos taxistas. Então eu acho que essa categoria ela tem que ser mais olhada com um poder mais carinhoso do poder público, porque também para poder competir. É que nem o nosso segmento, você viu a explosão dessas iFood de entregas. Também, o que também caiu o movimento dos bares e restaurantes é que as pessoas estão pedindo para comer em casa. Então, a economia também ela é prejudicada, porque quanto mais a pessoa sai, o que ela vai gastar? Vai gastar com estacionamento, vai gastar com combustível. Sim. Né? Ou então, se não for de carro, vai de Uber. Exatamente. Então, faz o dinheiro girar. Sim. E nós precisamos fazer a roda da economia girar. E quando o poder público começa a olhar o nosso segmento com carinho, porque a gente precisa de mais atenção, mais incentivo. Hoje não existe, falo para você, não existe um segmento mais patrulhado, com mais restrição do que o nosso. Não existe no país. Depois da Botkiss, teve essa consequência. Mas a consequência é exagerada. Se outros segmentos da sociedade, como o próprio Brumadinho, a Vale do Rio Doce, né, lá, né, que teve aquele acidente, que teve aquela fatalidade que causou várias vítimas, porque aquilo ali não é acidente, aquilo ali é irresponsabilidade. Se tivesse um poder público mais ativo ali para prever como faz isso nos bares, pode ver. Fiscalização toda hora, de bombeiro, da prefeitura, batida, toda hora. Agora, recentemente, teve na Shopping Hall. Então, um segmento como o nosso, que é fiscalizado, já não digo 24 horas, mas pelo menos 12 a 20 horas por dia, não existe. O nosso é um dos mais patrulhados. Uma questão que muitos falam é a questão das mesas nas ruas, nas calçadas aí, que agora virou uma tendência muito grande nos bares. Antes tinha uma restrição muito grande e ainda tem, dependendo da situação aí, né? Se a prefeitura não der alvará, dependendo da localização, dificulta, mas queira ou não queira, hoje é um atrativo para os bares. Por exemplo, a gente teve um verão aí que foi um calor intenso, com dias muito bonitos, até agora, né? Até esses dias aí, um sol bem grande e é um atrativo. O que se pode falar disso, das inúmeras restrições que ainda temos? Olha, eu sempre digo assim, em todas as nossas manifestações, que quando uma cidade como Curitiba, que tem as 4 estações no dia e o sol resolve aparecer mais, o estabelecimento que tem mesa e cadeira na calçada ou área interna para receber esse público, ele já sai com 60% do público aí garantido. Porque isso é um diferencial na cidade. Você vê vários estabelecimentos aí que estão abrindo na cidade e estão dando muito essa ênfase para os espaços abertos. Você vê a onda de polos gastronômicos que tem um espaço aberto e vários bares e restaurantes que tentam tirar a licença para usar a mesa e cadeira na calçada.
às vezes tem a implicação com a vizinhança, com a mobilidade urbana, né? De não atrapalhar a mobilidade das pessoas que têm, às vezes, uma dificuldade, principalmente os idosos, que às vezes andam lento, que não querem ter a obstrução da via, e entre outros cidadãos que também precisam de ter isso aí. Só que tudo tem um regramento. Não é chegar lá, vamos montar uma mesa e cadeira na calçada. Sim. Não, eu tenho que tirar lá um alvará de licença da prefeitura, paga uma taxa por isso. Tanto é que nós brigamos que isso seja mais regulamentado, até com o uso da área do recuo, com o uso da calçada. Você vê vários estabelecimentos aqui em Curitiba que fazem sucesso nacionalmente, quando chegam os turistas, eles querem ir nesses bairros que tem esse espaço de mesa e cadeira na calçada, porque é contagiante. Parece que você não... Poxa, será que eu estou em Curitiba mesmo? Então, exemplo do Você está interagindo com o pessoal que passa na rua, né? É um meio que psicológico. Exato. Isso. Você ficar dentro de um lugar fechado, às vezes até meio escuro, assim, não dá aquele mesmo ânimo. E você tá fora. A maioria de bares aí que tem mesa e cadeira na calçada, as pessoas ficam lá fora, lá dentro fica vazio. Ninguém quer ficar lá. E até em alguns casos até o músico tá fora junto lá também, né? Exatamente, que aí é um outro ponto que a cidade também tem que regulamentar urgentemente, a questão dos músicos. Mas a questão do mesa e cadeira na calçada, os bares que têm investido nisso têm ganhado uma clientela boa, diferenciada. Nós temos o exemplo aí do Ostra Bêbada, no centro da cidade, que é uma área que estava degradada ali ao lado da Americana. Sim. Montou mesa e cadeiras na calçada. Hoje é um dos pontes da cidade. Todo empresário do nosso setor, ou empreendedor, vai lá conhecer o case deles, o que está dando certo aquele local. Sempre está cheio ali, né? Sempre. Porque, olha, era um local que já foi de tudo e nunca deu certo. E aí os meninos com uma visão, eu acho que é uma visão assim, bem otimista, bem para frente, para cima, conseguiu contaminar os clientes, os turistas que vêm na cidade, e virou um ponte da cidade, todo mundo quer conhecer. Só que, às vezes, tem sofrido muito com o número alto que tem de pedintes, que é um dos problemas que tem na cidade. A cidade está muito cheia de pessoas em situação de rua. Alguns que usam desse subterfúgio para falar que é morador de rua, mas só para abordar e ver como é que está aquele ambiente para depois assaltar. E às vezes tem prejudicado a clientela de alguns estabelecimentos. Temos trabalhado junto com a prefeitura, tem um projeto no Centro Seguro da Polícia Militar, com uma associação de moradores do centro e do Conseg do centro. Tem feito um trabalho muito bacana, queria até agradecer eles, que começou pelo Capitão Goulart. É importante a gente sempre ressaltar essas pessoas que fazem esse trabalho, que não aparece na mídia, mas fazem um trabalho sério, bonito, que é o Centro Seguro. Então, tem iniciativas que são positivas, essa do uso de caldeira, que só convergindo em harmonia com a população que quer aproveitar isso, vai para frente. E em relação às câmeras em locais públicos, você falou do centro de Curitiba, qual que é a sua visão? Você acha que tem que aumentar? Aonde que deve ser colocado? Qual que é o seu pensamento sobre isso daí? Olha, nós temos brigado muito junto à Prefeitura, ao Governo do Estado, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, porque eles têm os centros de monitoramento. Nós tivemos recentemente a Copa do Mundo e que não soube ser bem aproveitado aquele lindo painel que tem lá na CESP, que é o Centro Integrado de Vigilância lá. Eu tenho brigado desde que eu assumi a entidade para a gente integrar as imagens do estabelecimento junto com o poder público para ter, vamos dizer assim, simultaneamente um acompanhamento ou monitoramento. Mas, infelizmente, alguns empresários às vezes compram equipamentos que não têm boa resolução, que não bate com vamos dizer assim, com o monitoramento lá o equipamento da CESP. Então, a gente tem pedido para os empresários comprar produtos que possam ser compatíveis com a CESP e até com a própria prefeitura, que agora acabou de aprovar a muralha digital, que está regulamentando a integração das câmeras dos estabelecimentos privados com os estabelecimentos públicos para poder ter essa integração melhor das imagens, ter uma melhor nitidez, porque se tiver uma melhor nitidez, consegue reconhecer e aí pode ser até aproveitado com reconhecimento facial para detectar possíveis pessoas que possam cometer um crime ou que são procuradas e ter cometido algum crime. E, óbvio, também ter uma sensação que naquele local, que aquela pessoa que vai aprontar alguma, ela vai ser identificada na hora. Mas até o dono do estabelecimento fica mais seguro. Sim, porque aí ele pode comunicar os órgãos de segurança para tomar uma medida preventiva. O que nós temos que aprender, eu falei hoje no Jornal Meta e falei o seguinte:
e tenho falado isso na minha posicionamento. Não adianta ter câmera de monitoramento se ela não tiver uma boa resolução. E também não adianta ter câmera de monitoramento se essa câmera de monitoramento não tiver uma pessoa para operar, para levar a informação. Porque só ter a câmera de monitoramento para gravar, todo mundo pode ter. Só que tem que botar uma pessoa ali, capacitada, preparada, para encaminhar essa câmera, se foi detectado alguma coisa. Então, na sua opinião, você deveria ter alguma diretriz para os empresários, um requisito mínimo de câmera a adquirir, colocar no seu estabelecimento? Você acha que seria por aí? Eu acho, por exemplo, nós temos aí Fomento, temos BNDES, BRDE. Se incentivar o empresário a trocar um subsídio para trocar a câmera, porque o próprio empresário vai ajudar o sistema de segurança pública, porque ele vai integrar, eles pedem, porque quando acontece algum fato, o exemplo está aí da Marielle, descobriram porque as câmeras das ruas integradas com as câmeras de estabelecimentos foram integradas e aí viram todo aquele trajeto. E foi assim uma vez que dois meninos foram assassinados na Avenida das Torres, na saída do antigo Rancho do Brasil, e nós demos a sugestão de ver o acompanhamento das câmeras até determinado lugar e lá descobriram qual era o carro, aí descobriram quem eram os matadores. Então, quando tem essa integração, trabalha a inteligência em conjunto, olha, muita coisa é dirimida, muita coisa é resolvida. Eu acho que nós, da sociedade civil organizada, nós temos que andar mais de mãos dadas com o poder público. Nós temos que ser parceiros. Algumas vezes, nós somos tão perseguidos que, às vezes, até desestimula o empresário continuar a querer ser parceiro. Mas eu tento convencê-los que é melhor tentar fazer a proatividade, mostrando que nós queremos estar junto com a sociedade civil, com o poder público, para evitar transtornos aí e ajudar a sociedade a resolver crimes, às vezes, sérios aí, que só com câmeras do estabelecimento privado consegue identificar. A gente já vai voltar a falar um pouco mais da situação econômica do empresário, mas antes eu queria que você explicasse quais as ações, a Abrabar, qual a atuação dela, qual o amparo que ela dá para os seus associados. E como que ela surgiu também? Nosso movimento surgiu quando começou no Brasil, aí, principalmente aqui no Paraná, São Paulo, lá em Osasco, Diadema, aquele movimento de fechar os estabelecimentos a partir de determinado horário. Nós conseguimos detectar que o problema, os fatos geradores não eram os clientes em si, nem os estabelecimentos. É tudo uma educação da sociedade, né? Você tem um exemplo aí da região metropolitana de Curitiba, que nós temos mais de 20 municípios. Vários têm essa lei de fechamento de bares, mas a violência não diminuiu nessas cidades. Pelo contrário, só transferiu as pessoas para Curitiba e vieram para cá tudo curtir sua vida, porque as pessoas têm o direito de curtir sua vida, está na Constituição, que todo mundo tem direito a lazer e entretenimento, no artigo 180, e as pessoas vieram. E nesse movimento de começar a fechar, restringir o horário de funcionamento, veio o movimento Abrabar, que também veio para mostrar as entidades que já estavam atendendo toda essa nossa categoria, que estavam insatisfeitos com o trabalho que estavam dando para a categoria. E fomos crescendo, tendo adesão de empresários, de microempresários, porque todo mundo sabe que às vezes sindicato é mal visto, associação é bem vista, mas nós tentamos demonstrar que proteger o pequeno empresário e o grande empresário com a mesma ênfase dá resultado. E nisso nós conseguimos cativar. Nosso primeiro presidente foi o Rogério Milani, lá do Rancho Brasil, depois foi o Marcos Vinix e eu estou como terceiro presidente da entidade. E depois da minha gestão nós conseguimos avançar mais essa participação do pequeno empresário, do grande empresário. Discutimos leis em todo o Paraná, todo o Brasil. Tentamos proteger o empresário de perseguições. Temos um corpo jurídico atuante com medidas preventivas, seja por mandado de segurança ou até a DINS, que nós conseguimos reverter muito. Então, nós somos atuantes juridicamente para proteger o empresário. E também atuante politicamente também para a gente ser ouvido, seja na instância do Poder Legislativo, do Judiciário e também do próprio Executivo. E ganhamos o respaldo da categoria, que é o mais importante. E a Sindiabrabar, que é o sindicato, é um pouco mais amplo, no caso. O Sindiabrabar, ele veio justamente para a gente fazer a parte mais de negociações salariais da categoria. Porque nós estávamos sentindo que os hoteleiros não estavam vendo a nossa realidade. Sim. Outras atividades não estavam vendo o que o empresário do setor de gastronomia sofria nas negociações, nas peculiaridades que nós temos do trabalho intermitente, do trabalho de taxa, que é muito comum na
nossa categoria, o famoso 10%, que nós também estamos regulamentando, que quem pode cobrar e quem não pode cobrar 10%, porque as pessoas que às vezes estão nos assistindo acham que eu vou montar um bar, um café e vou cobrar 10%. Não, não é assim. Ele tem que seguir uns Você vai em um estabelecimento que você paga 10%, mas você tem que ir lá buscar um negócio, tal, Sim. tal. Não Isso... tem garçom, daí o cara quer cobrar 10%. Não, isso não pode, isso é? também não pode. Então, o Sindiabrabá veio para regulamentar as nossas atividades laborais, as nossas atividades econômicas entre o empregador e o empregado, para ter uma relação justa. E temos conseguido. A nossa convenção coletiva é copiada em muitos lugares, porque nós enxugamos ela, botamos ela com eficiência para que o próprio empregado e o próprio empregador tenham segurança jurídica. Então, o papel do Sindiabrabá é mais para dar uma segurança jurídica nas negociações salariais e negociações coletivas patronal e empregados. E na sua visão, essa reforma trabalhista, a gente já teve, de um lado, o juiz que ajudou a elaborar o texto da reforma trabalhista, que foi o doutor Marlos Melec, que já veio aqui, do outro lado a gente já tivemos o desembargador federal, desembargador do trabalho, Cássio Colombo, que é contra a reforma trabalhista, falando dos aspectos negativos. Temos um pró e um contra. Agora, você que está dentro aí, representando duas entidades, qual que é a sua opinião sobre os reflexos dessa reforma trabalhista para essa atividade? Eu acho que a reforma trabalhista ela tem que ser mais aprofundada. Ela veio com algumas mudanças que foram, para alguns setores da economia, foram drásticas, porque nós estamos vivendo um status quo desde 1943. Toda mudança, nós temos uma CLT desde 1943, demorou quantos anos para mudar uma relação de trabalho, mas aí está provado que não mudou muita coisa, porque não existe segurança jurídica para o investidor no Brasil. O desemprego, os índices de desemprego, pelo contrário, aumentou o desemprego. Então, Exatamente. Quem esperava com a reforma trabalhista, veja bem, já estamos falando em quase 2 anos de reforma trabalhista. Quem esperava que com a reforma trabalhista fosse diminuir o desemprego, até agora, pelo menos, o impacto é o contrário. Você viu agora. A única coisa que mudou, você que é formado em Direito, sou advogado, foi que diminuiu as ações trabalhistas. Né? Pelo menos são os índices que nós temos até agora. Né? Em cerca de 30%, as demandas trabalhistas diminuíram. Olha, eu falo para você como quem está vivendo o dia a dia. A reforma trabalhista, ela foi positiva para dar esse impacto na população que precisava mudar alguma coisa. Precisava. Não podia estar mais como estava. Só que as prefeituras, os governos estaduais e federais, alguns deles têm que ter a mesma mentalidade do João Dória. Você viu lá a empresa Ford fechando. O cara foi macho para segurar o investimento daquela empresa. Conseguiu achar uma outra empresa. Então, às vezes, o gestor público, o governante, ele tem que ser macho, puxar para ele a responsabilidade. Às vezes, aqui em Curitiba, às vezes, para abrir um negócio, o poder público ele atrapalha a vida do empresário. Ele não consegue abrir uma empresa para gerar um CNPJ, para depois contratar as pessoas. E aí fica várias pessoas na clandestinidade, sem registro em carteira, porque não conseguiu abrir sua empresa de forma legal. E aí vai continuar a estatística de gente desempregada, que uma pessoa não consegue trabalhar direitinho, dentro da legalidade, porque ela não conseguiu tirar o seu CNPJ, não conseguiu tirar um alvará de funcionamento. E qual a legalidade, qual é a segurança jurídica do cara investir naquele negócio? O cara vai continuar, olha, vamos trabalhar sem carteira por um momento, vamos ver o que vai dar, e aí ninguém ganha com isso. E nós temos que trabalhar também que as pessoas que têm uma boa remuneração, que estão sendo as maiores demitidas no Brasil, retomem a vida formal. Vou te dar um exemplo aí pequeno. Hoje o setor que está mais gerando emprego somos nós de serviço, que infelizmente são os baixos salários. Isso não vai cobrir esse rombo na economia, esse rombo de desemprego. Tem que ter gente remunerada, boa remunerada, para fazer o dinheiro circular na economia. Porque não adianta. No Brasil, a gente está desperdiçando talentos, pessoas qualificadas, pessoas preparadas para trocar por baixos salários. E uma economia não cresce se não tiver gasto. Se a roda não vai ter lazer, se a pessoa não conseguir sair com um bom salário para gastar, viajar, o turismo tem mostrado isso no Brasil, salvou a Espanha, ajudou muito a Grécia. Nós temos que trazer o turismo também como ponta de referência nesse país, mas se não valorizar as pessoas que se estudaram muito para ter intelectualidade, para ter um preparo, para ser bem remunerada,
Aí não adianta. Só viver com os baixos salários que hoje são ofertados no Brasil, não adianta. Aí fica essa famosa pejotização no Brasil, porque as pessoas preferem simular Sim. que a pessoa ela é contratada, mas ela não é efetivamente vinculada com a empresa. Agora, Fábio, já vieram vários vereadores aqui no programa. O último que veio foi o líder do governo, o vereador Pier, e a gente falou um pouco sobre aquela discussão que está havendo em torno da nova lei do zoneamento, que já teve audiência pública, está se discutindo, e tem uma tendência de tentar trazer mais moradia para o centro da cidade. Qual que é o posicionamento da Abrabar, da Sindiabrabar, sobre essa nova lei do zoneamento? Olha, eu sou a favor, tem que sempre se adequar. Eu acho que a legislação de Curitiba, algumas estão defasadas, aí estão mais de 15, 20 anos, o mundo evoluiu, muita coisa. Falo isso sempre nas reuniões com o prefeito, com o próprio secretário de governo Jamur, nos posicionamentos nossos perante a sociedade e a nossa categoria. Eu acho que todo o país, todo o estado, toda a cidade, ela tem que se adequar às novas realidades. O centro de cidade de Curitiba é um dos centros mais bonitos do Brasil. Eu acho que precisava mesmo ter essa revitalização, esse olhar carinhoso do poder público. Tanto é que na gestão do Greca, ele me disse na última reunião que eu tive com ele, que ele tem liberado alvarás para construções, alvará para moradias no centro da cidade. E a repovoação do centro da cidade valoriza não só as empresas que estão, mas valoriza muito o nosso segmento. Nós estamos brigando agora para sair o Boulevard Osório, para vamos dizer assim, reativar o lado positivo da Praça Osório. Por quê? A Praça Osório é uma das poucas praças da cidade que não tem terminal de ônibus. É uma praça muito bonita. Ali nós temos duas universidades, nós temos a Uninter e temos a Positivo. Temos várias empresas importantes ali naquela região que mexem com o PIB da cidade de Curitiba. Sim. Então, você vê uma Comendador Araújo, uma rua linda, que é uma das ruas mais bonitas do Brasil, seguramente. O modelo, tanto é que ela é tombada. Sim. E quem tombou ela foi o prefeito Rafael Greca. Então, foi ali que saiu a primeira calçada com uso de mesas e cadeiras. Tanto é que ali não pode modificar nada, porque aquela rua é tombada. Então, para você ter uma ideia, tem até uma zeladoria pública que, aconteceu alguma coisinha lá, eles vão lá e arrumam. Então, a importância do centro está bem limpo, bem tratado, não só para o morador da cidade de Curitiba, mas para o turista que nos visita, valoriza não só para as pessoas que vão investir ali e vão trazer mais negócios, porque nós precisamos de negócios na nossa cidade. E o centro, quando está bem fortalecido, bem cuidado, bem tratado, você pode ter certeza, tem business, tem investimentos, tem gastos, tem pessoas povoando positivamente, porque nós temos que ocupar as pessoas de bem o centro. Porque, infelizmente, hoje o centro está ocupado por pessoas em situação de rua, que, como eu disse mais uma vez, usa o subterfúgio de pessoas de situação de rua para roubar, para assaltar, para traficar, para matar. E algumas vezes, algumas pessoas ficam revoltadas e vão lá, fazem justiça pelas próprias mãos, que é errado. Então, a gente trabalha muito com a Defensoria Pública, através da defensora Camille, que é uma entusiasta que trabalha nisso, e outros órgãos aí do centro, para a gente tentar fazer algumas coisas aí. Porque uma vez, há uns 2 anos atrás, eu mexi na ferida sobre o morador de rua na cidade de Curitiba. E fui atacado por todos os lados, porque é um tema polêmico na cidade. Espinhoso esse tema. É muito espinhoso, mas por sorte tive apoio da Associação Comercial, de outras entidades. Fizemos esse debate, pela primeira vez, ser um debate político-eleitoral na campanha de 2016, porque essas pessoas que estão em situação de rua não são invisíveis. Provavelmente vai ser no ano que vem, pode apostar. Porque nós temos que tratar essas pessoas não como pessoas invisíveis. Quem dá para resgatar, vamos trabalhar. O McDonald's faz um trabalho disso, de resgatar pessoas em situação de rua. Nossa categoria tem, às vezes, essa função social também de ajudar a resgatar. Então, o poder público também tem que fazer isso. Mas também tem pessoas que são doentes, que não tem mais recuperação. A gente sabe também, tem pessoas que não tem mais jeito. E outras pessoas têm jeito. Então, vamos ajudar aquelas que têm jeito. E tem pessoas que não querem sair disso. Então, eu acho que esse tema não pode ser tratado com demagogia. O centro da cidade é muito importante, o centro de Curitiba. O Rio de Janeiro trabalhou para revitalizar lá, fez aquela área do amanhã lá. A Bahia faz isso no Pelourinho. São Paulo tem tentado fazer isso com o Covas, fez isso com o Dória. É um tema espinhoso, mas nós da sociedade civil organizada, empresários, moradores do centro e os demais
cidadãos que visitam a nossa cidade, temos que dar mão para sempre tratar bem o centro das suas cidades. Uma outra situação é a questão da arma de fogo, que é um tema também polêmico, né? A liberação, o cara é dono do estabelecimento e ele está sujeito a assalto, a tudo que você pode imaginar, principalmente aquele que trabalha, fica até mais tarde lá com o estabelecimento aberto. Qual que é a sua opinião sobre essa questão da arma de fogo? Você acha que tem que liberar para o cara? Como que funciona? Olha, esse é um tema delicado, né? A gente fala publicamente isso, nós lideramos há muito tempo o uso consciente da arma de fogo com o consumo de bebida alcoólica. Então, Curitiba foi a primeira cidade, a primeira capital do país a regulamentar esse tema. Foi muito polêmico, porque nós tentamos levar para a sociedade, para os próprios comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, das suas corregedorias, mostrar que estava uma situação caótica de policiais consumindo bebida alcoólica com a arma na cintura. E tanto é que teve tiroteio em vários estabelecimentos, policiais perdendo arma no estabelecimento. Então nós tentamos trazer esse debate de uma forma séria, conseguimos aprovar uma lei para que o policial se identifique, se assine um termo de responsabilidade quando entra no estabelecimento, porque tem muitos policiais aí que não, olha, é uma minoria, que manchava as corporações. Eu sou pai de polícia, eu sei o que eu estou falando, porque às vezes tem policiais aí que não honram a farda, não honram o distintivo e fazem papelão aí e jogam toda a corporação no lixo. Mas tem muitos policiais bons, sérios. Nós temos aí o delegado do COP, o Rodrigo Brown, que é um excelente comandante da sua tropa, dos seus policiais. O próprio comandante Péricles, agora da Polícia Militar. Tenho falado com o comandante, o general Carbonel. Nós temos que trazer mais esse debate, porque isso aí, infelizmente, ontem agora, lá em Foz do Iguaçu, um cidadão não queria pagar o ingresso, foi em casa, pegou a arma e matou 3 seguranças em Foz do Iguaçu, num baile, numa balada. Então, o uso consciente da arma de fogo é para quem está preparado. Tanto é que tem que fazer 1000 testes aí, Sim. tem que ter como teste da cabeça aí, você vê, nos Estados Unidos também estão trabalhando isso. Só que às vezes tem pessoas que são malucas e tem o porte de arma, e vai fazer o quê? Sim. É pior, né? Aí é pior. Mas eu sou a favor do porte de arma, o policial é 24 horas policial, o cidadão de bem, aí as pessoas falam, o cidadão de bem. É o cidadão de bem, tem o cidadão de bem, que às vezes está com a arma para reagir. Ele tem o direito também de ter o uso da sua arma. Eu, por exemplo, eu não dirijo. Eu acho que também não teria condições de ter arma, porque às vezes a gente tem uma personalidade que é bom não dirigir, é bom não ter arma, sabe? Até por precaução. Porque eu acho que eu não consigo dirigir, eu tenho um probleminha assim que me dá nervosismo. Então, quando a gente reconhece que não consegue dirigir, é melhor nem passar perto do carro, né? E eu acho que essa pessoa... E no caso do bar, a questão do álcool também, isso é uma coisa que potencializa a violência. Isso é uma questão, aí que está a minha consciência. Então, eu sempre tive essa consciência. Então, às vezes, é uma pessoa que, se ela botar a mão na cabeça, puxa, eu não posso andar armado, que eu não sou uma pessoa alterada, isso. Que às vezes, se ela tiver essa consciência, porque é consciência de cada um. Por isso que cada um tem seu DNA, cada um tem sua consciência. Então, a minha consciência eu não consigo dirigir porque eu tenho nervosismo, tenho aquele negócio, já fiz trabalho psicológico. E tem pessoas, às vezes, que tem uma arma e não bota a mão na consciência, né, sabe? Então, é de cada um. É um tema muito delicado, sabe? Que a sociedade tá brigando, você vê nos Estados Unidos aí, o próprio Trump incentiva isso, eles acham melhor armar os professores. Aqui no nosso país está esse debate também com o recente caso da escola lá em Suzano, né? Então, vem esses debates aí, e já em bar, você sabe, né? Bebida e volante não combina, muito mais bebida com arma, né? Então, o cidadão tem que ter consciência. Tem muitos policiais que mesmo ele tendo direito de estar 24 horas, eles deixam a arma em casa, arma no carro, arma num cofre, ele pede para guardar. Então, é consciência de cada um. Em relação a uma outra questão que
a gente vê hoje vários bares sendo fechados. A gente teve várias operações aí, principalmente nessa gestão aí do Rafael Greca. Já no começo da gestão dele, tiveram aquelas operações lá, envolvendo vários órgãos lá, a Guarda Municipal, a Secretaria, a Polícia Militar, fechando estabelecimentos. E na Vicente Machado mesmo também tivemos várias operações fechando bares ali, embargando e tal. E a gente às vezes vê que o dono do bar, o empresário, é pego de calça curta, despreparado. Qual que é o posicionamento? O que você pensa disso daí? Olha, no começo da gestão do Greca, nós sentimos que foi uma perseguição. Foi um estágio pirotécnico. Tanto é que eu falei isso publicamente e reforcei isso na época. Eu acho que estavam exagerando, né? Nós tínhamos a Boate Kiss aí, que todos nós, nosso segmento, estava ganhando reconhecimento do próprio bombeiros. Nem o bombeiro, eu falo sempre aqui para o cidadão que está nos assistindo, a coisa mais importante de qualquer segmento, seja da nossa atividade, seja de posto de combustível, seja de farmácia, seja de supermercado, é o alvará do bombeiro. É esse que salva vidas, é esse que previne. Os demais são só para arrecadar taxas. É curto e grosso nessa questão. O do meio ambiente, para não ter barulho, legal, tem que ter a medição, se não está abusando do som, também acho importante. Mas esse não salva vidas. Esse, pelo contrário, dá muitos transtornos, porque a gente sabe que às vezes o bar não é o fato gerador, é alguém que está na rua com som alto, por isso não vai lá encher o saco daquela pessoa, ela não vai abordar ela, vai lá no bar. Outro que é um alvará que é importante, mas também que não tem a mesma importância do bombeiro, é a questão da vigilância sanitária, porque é questão de saúde pública, para não ter uma intoxicação. Então, tem coisas que algumas cidades, como Belo Horizonte, que autoriza o funcionamento de um estabelecimento para depois ele ir tirando os alvarás. Só que aqui não, aqui é o contrário, aqui tem que ir tirando as coisas para depois chegar no alvará de funcionamento. E aí, todo um processo, às vezes, por falta de contingente, seja na Secretaria de Urbanismo ou na Secretaria, porque a gente sabe que às vezes na Secretaria de Vigilância Sanitária só tem uma pessoa funcionando para atender toda a cidade, porque tem um com licença médica, outro com licença não sei o que lá, outro com licença... E aí não vence os prazos, todo mundo vai vencendo... Não tem sincronia de prazo. Exemplo, e o comerciante lá, o dono do bar, do restaurante que precisa do alvará para funcionar, tem a conta dele para pagar no final do mês, acaba desistindo. E o prefeito sabe disso, a Secretaria de Governo sabe, o urbanismo sabe. Hoje o grande conflito entre o empresariado local, o do pequeno, do médio, do grande, é a questão de alvará de funcionamento. Isso aí é complicado. A gente vê aí que a prefeitura fez aí não sei se fez uma movimentação aí para ver todas as licenças. Tem imóveis que são da década de 30, 40 que não conseguiu se adequar agora e o alvará é atrelado àquilo e o cara tem que entrar com um mandado de segurança para liberar o alvará de funcionamento. Então, são coisinhas assim que complica a vida do empresário, do empreendedor, que quer trabalhar, que está tentando gerar emprego, está tentando pagar os tributos, está tentando viver, porque ser empresário no país é viver duas vezes, porque ele vive por ele e vive pelas pessoas que dependem dele. Às vezes são os funcionários e a própria família. Então, se o poder público tiver agora um pouquinho de bom senso, como agora o Bolsonaro baixou uma que algumas atividades não vão precisar mais nem ter alvará, que eu vi agora uma MP, trabalhar isso, algumas atividades não põem em risco a sociedade. Então, pode liberar um alvará para trabalhar, ou alvará provisório, o nome que eles quiserem denominar. Mas incentivar o empresário a trabalhar, a dar essa licença para depois, vamos lá fazer uma visita surpresa se ele não está cumprindo. Se ele não cumpriu nada, aí fecha mesmo o estabelecimento, entendeu? Se ele não está correspondendo com a prevenção, com a segurança, fecha o estabelecimento. Mas se o cara está tentando andar dentro da linha, dá uma chance para esse cara. E às vezes até uma questão de orientação, educação para o próprio empresário, que às vezes tem muito empresário dono de bar que não está ligado toda essa burocracia aí. Sim, você que é do ramo, você sabe disso. Mas aí ele tem que ter um bom escritório de contabilidade, ele tem que ter... isso não é gasto, isso é investimento. Ter um bom escritório de contabilidade, ter um bom jurídico, é investimento. Ele tem que trabalhar sempre com o preventivo, o proativo. O cara tem que ser proativo. O mundo está ensinando isso para o empresário, que quanto mais ele antecipa situações, menos prejuízo ou menos desgaste ele vai ter lá para frente. Então, é importante trabalhar com a entidade que representa ele, pode ser nós, pode ser a Brasel, pode ser qualquer outro segmento que representa.
o do Sindicato de Panificação, o maravilhoso trabalho que faz o Joanis Zonta na APRAS, no Sindimercados. Então tem lideranças que às vezes querem ajudar a categoria, só que a categoria tem que se ajudar. Você tem que procurar também. Apoiar os seus líderes. Porque você vê quantas pessoas que deixam suas famílias, suas empresas para cuidar de uma categoria, para dar cara para bater, porque não é fácil. Você vê aí o Edson Campanholo na FIEP faz isso, o próprio Darcy Piana na FEComércio, que hoje é o vice-governador do estado. Vários empresários de ponta que se dedicam para o voluntarismo e para as entidades do terceiro setor, só que às vezes não é reconhecido. Eu sei o meu papel na sociedade como cidadão, então eu faço minha contribuição. E graças a Deus eu tenho tido o apoio da minha categoria, vários empresários vão comigo, a gente se divide em várias reuniões, porque toda hora tem um assunto aqui. Por exemplo, amanhã vai estar aqui o ministro do Meio Ambiente, vamos estar lá prestigiando a questão do lixo. A nossa categoria é uma grande geradora de resíduos, nós temos que estar conscientes nisso, seja no que se distribui para a rede de esgoto, na questão do óleo, na questão que gera de lixo, seja de reciclável ou não. Então, nós temos que estar conscientes, ajudando o poder público. Uma outra questão, tem um projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba que proíbe o consumo de bebida alcoólica. Você já deve ter comentado sobre esse assunto. Em locais públicos, no período entre 2 da manhã e 8 da manhã. O projeto de lei da vereadora Julieta Reis, do Democratas. Qual que é o seu posicionamento? Olha, posicionamento da entidade geral. Esse é um projeto que, como te falei, foi esse aí que a gente vê que a demagogia no Paraíso está muito grande, sabe? A cocaína está tomando conta, o crack, então, tomou conta de tudo. A maconha já virou coisa normal. Aí os caras estão preocupados com a cervejinha. Aí você vê, teve essa operação no Shopping Hour, a Polícia Militar, um belo trabalho que tem todo o nosso apoio, a Polícia Civil, um trabalho de inteligência de 2 meses, com o secretário Guilherme Rangel, com o próprio secretário Cabonel. Fizeram esse trabalho magnífico aqui, pegaram esses traficantes, mostrando as pessoas ingerindo, cheirando mesmo na rua, vendendo, consumindo. Então você não vê esse ênfase para combater isso. Essa preocupação. Essa preocupação, porque eu acho que estão virando que virou Deus dará. Aí vem com essa demagogia com a bebida alcoólica. Então a pessoa, se ela não vai consumir ali, ela vai lá para o bairro dela, vai para outras regiões, onde o poder público ele é ausente. Então Londrina começou com esse debate. Levamos esse debate para o Tribunal de Justiça. A princípio tivemos um parecer do Ministério Público contra. Esse debate começou forte esse ano com o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, que fez um debate nacional e nós reagimos automaticamente. Então, levamos essa preocupação para o ministro Osmar Terra, pessoalmente, e até para o ministro Moro, nós levamos essa preocupação. Até brinquei com o ministro Moro, mandei uma mensagem que está tramitando esse projeto aqui na Câmara de Curitiba, provavelmente vão cobrar do Ministério da Justiça um posicionamento nacional. Porque saindo de Curitiba esse projeto, porque é importante que seja dito ao seu telespectador, que ele foi com parecer negativo, contrário, né, pela tramitação, mas aí um vereador fez um parecer separado, passou o projeto com alguns vereadores só para levar o debate, aí a Comissão de Saúde deu para seguir e a Comissão de Direitos Humanos deu um parecer contrário. Eu sei que o líder do governo é contra, os vereadores que têm um mínimo de saber jurídico sabem que esse é um projeto totalmente constitucional. Nós temos prioridades na cidade de Curitiba, mas eles querem debater. A nossa categoria está disposta a colaborar. Eu acho que nós temos alternativas mais eficientes para separar o joio do trigo de pessoas que querem vender cocaína, crack, maconha na rua, como tem essas operações, que é isso que tem que ser feito. Não vai ser a cervejinha que vai separar esse povo. Então, a vereadora, se ela acompanhou essa blitz, essa operação, demonstrou que a maior preocupação da família curitibana, do empresário, do cidadão que é de bem, que é essa palavra que está tão forte, é combater essas pessoas que estão traficando, assaltando, matando na cidade de Curitiba. Outra questão polêmica, que a gente pegou a transição, porque eu vou em estádio de futebol, volta e meia, e a questão da bebida alcoólica nos estádios. A gente teve aquele interstício, né, que foi aprovada aquela lei na Assembleia Legislativa que autorizava novamente se comercializar bebida alcoólica nos estádios, e depois sobreveio uma medida judicial que foi concedida uma liminar e foi impedido. Qual que é o teu posicionamento? Então, A gente veio deputados aqui
dos dois lados, uns defendem, outros não defendem. Então, é aí que é a demagogia, né? Agora um deputado missionário Arruda apresentou um projeto proibindo de beber. Inclusive, ele foi um dos que veio aqui, disse que é totalmente contra Mas essas... é demagogia, não conhece. É que nem aquela história, eu falar para ninguém dar o dízimo, que o dízimo vai ser mal empregado. Eu queria me meter na coisa dele, entendeu? Agora, o próprio o secretário da Receita Federal falou que ia tributar o dízimo. Já foi uma chiadeira. Então, se eu falar mal de algumas coisas, que eu tenho direito como cidadão, liberdade de cidadão, eu acho que eu prefiro ajudar uma obra, ajudar alguma coisa dando um dinheiro para aquela obra, que às vezes para certos pastores, certos religiosos aí que não aplicam corretamente o dinheiro aí. Mas aí eu vou entrar em uma outra polêmica que agora não é essa polêmica. Mas vamos entrar na polêmica que é a mais perigosa. É quando você percebe, quando o Estado vira um Estado que não consegue dominar as massas. Nos estádios de futebol está controlada a situação, não tem mais briga. Sim. Está aí a torcida única nos estádios, não tem briga. Lá fora, o pau está comendo, todo mundo se matando. As ocorrências são fora, independente se tem bebida ou não, as ocorrências existem. Exatamente, é outra coisa. Então, a demagogia, a hipocrisia de certas autoridades, de certas pessoas, ela irrita tanto o cidadão que está ali trabalhando, sabe da realidade, vê que pessoas estão ganhando dinheiro com a clandestinidade, que não geram nenhum tributo para o erário, que não geram nenhum emprego para a sociedade. O nosso setor dentro dos estádios, quando estava momentaneamente liberado, nós geramos 600 empregos, porque as pessoas consumiam e não dá tempo de encher cara dentro do estádio. E o preço da bebida no estádio é tão caro. Então, as pessoas vêm com essa demagogia. Eu sou a favor. No Rio de Janeiro está liberado, Minas Gerais está liberado, São Paulo vai liberar, o Rio Grande do Sul está liberado. O que tem que combater são as pessoas que não querem nada com a sociedade, é punir. Tem tanta arruaça, e as pessoas não são punidas. Está aí, está a prova aí agora, um estádio pequenininho, foram jogar Curitiba e Paraná. Os caras se mataram nos terminais. Torcida única. Aí vem com essa demagogia em cima da categoria, deixa de ajudar o clube de futebol, que às vezes poderia ter um bom patrocínio para fazer investimento, não só investimento no time profissional, mas investimento na estrutura, na base, porque as pessoas não pensam isso. Quantos clubes esses clubes ajudam a tirar crianças carentes, ajudar? Então só acham que é tudo profissional, é só o lucro, só isso, não. Ninguém faz nada sem dinheiro. E dinheiro é para o quê? Para investir de forma correta. Eu acho que se o clube investir de forma correta, o estabelecimento gerando emprego, ajuda a sociedade. Outro tema, para a gente encerrar, legalização de jogo. Qual é a sua opinião? Sou totalmente favorável. Hoje, mandei um recado para o senador Ciro Nogueira, que é autor do projeto. Ele falou recentemente, quer botar em pauta, o governador Ratinho também quer isso aqui no Paraná, o governador Dória quer isso em São Paulo, o Whitson quer isso no Rio de Janeiro, e o presidente Bolsonaro também quer. Por mais que ele seja um amigo da bancada evangélica, é um amigo das correntes das igrejas, mas ele sabe que o jogo traz dinheiro, traz recurso, traz emprego. É essa demagogia que nós temos que acabar no país. Eu acho que todo mundo pode conviver harmoniosamente. Quem é a favor do jogo, quem é a favor das igrejas, quem é, como eu, a favor dos estabelecimentos de gastronomia e entretenimento. O país é um país que acolhe todo mundo. Nenhuma classe tem que ser privilegiada, nenhuma classe tem que ter restrição. Acho que todo mundo pode gerar riqueza para esse país. É óbvio, tendo leis respeitadas, combatendo, não deixando as pessoas se viciarem no jogo, tem que ter a proteção. O Estado, nessas horas, se vê, a família tem que ter alguma proteção para não botar o patrimônio em risco. É óbvio. Resguardando algumas situações, eu acho que todo mundo tem espaço na sociedade. Só é acabar com a demagogia. Fábio, eu agradeço a sua entrevista aí. Vamos ver se a gente marca outras oportunidades aí para discutir os temas que vão surgindo aí no decorrer aí. E o espaço aqui do programa Verdade e Expressão da TV Transamérica está aberto para você. Rafael, e para Abrabar e para o Sting Abrabar. Olha, eu quero te agradecer. O nome do programa ele é digno do que o cidadão que está aqui conversando com você consegue expressar. Eu falei a verdade e me expressei. Então é verdade e expressão. Então quando a gente tem essa oportunidade de levar ao pé da letra o nome do seu programa, dá vontade de sempre participar de programas assim, porque aí a gente demonstra que a sociedade tem voz.
E a nossa categoria, através da minha pessoa, tem conseguido isso com programas como o seu, e entre outros programas da mídia, seja televisiva, impressa, até da internet, a gente mostrar a importância do nosso segmento e o quanto nós geramos de emprego para a sociedade curitibana, paranaense e brasileira. Que bom que o poder público agora está reconhecendo através do Bolsonaro e do governador Ratinho. Legal, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que esse programa é toda segunda-feira às 19h30, com o seu reprise, sexta-feira às 8 horas. Grande semana e até lá.